E aí, oxente, tem aqui um gato agora. Quem é o gatinho branco aí? Ah, o Geógenes, mudou aí, aí não dá pra conhecer, né, Geógenes? Faz tanto tempo que eu fiz live que eu não lembro aqui como colocar aquele tema aqui em cima. Gente, eu vou ter reunião daqui a pouco, mas nós estávamos. E aí, Dira, tudo bem? Nós estávamos conversando um pouquinho com o Eugênio. Dira, eu preciso. É que eu estou fazendo umas organizações aqui que eu vou começar a fazer estudo, né? Aí eu. Sem tempo mesmo isso. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o menino que. Não vai dar. Isso, foi. Neto estava lá tudo também, aí foi uma conversa bem amigável, legal. Mas ele ficou de. Ah, tá, que legal, Jorge. Ele ficou de responder, né, uma pergunta, mas não deu tempo. Pronto, olha o Caio aí, Caio. E aí, Opa, Caio, mas tudo bem? bem, eu tô trabalhando aqui. Achei que ia ser pra subir aqui, conversar um pouco. É, Tu conseguiu entender a linha de raciocínio lá que nós usamos? Fala, Rubem. Sim, sim, entendo perfeitamente. Primeiro que A não Bíblia, faria. Vai falar. querendo ou não, a Bíblia é bem clara, né? Querendo ou não, é bem clara. Tem ali seus momentos ali de ler o contexto e também sobre o significado, né, das letras lá, mas é bem claro. Exato. Olha só. E aí, gente? Boa tarde. E aí, Francisco Shalom. Olha só que interessante, o Caio. Não faz sentido a visão de que o diabo ficará solto. Que legal, Francisco. Pois é, Por quê? Porque o versículo menciona. Tem uma pergunta, Francisco? Você sempre tem uma pergunta, né, Francisco? Ó, eu vou ter reunião, Francisco, agora, mas deixa eu ver se eu consigo te responder brevemente aqui, vai. Cadê? Sobe aí. Ô, irmão Roberto, minhas perguntas são Tramontina, é corte rápido, tá? É bem rápido. Vamos lá. Você que é um assíduo frequentador de debates, aproveitando para cumprimentar o Caio. Caio, Deus te abençoe, prazer estar com você aqui também. já Você que é um assíduo frequentador de debates e tanto você quanto a Adriana, a Tafona, o Elmer, enfim, vou fazer uma pergunta para você. Qual é o grande problema? É que a Bíblia é clara demais ou as interpretações são esdrúxulas demais? Qual o problema? Ô, Francisco. essa pergunta é Ô, boa. Francisco, eu acho que o que chega à conclusão não tem como não ser 2 Coríntios 4:4. Não tem como. Não tem como, sabe? É impressionante quando as pessoas tentam preencher as suas doutrinas com a filosofia que não faz menor sentido. Então eles preenchem as suas lacunas, tampa ali, tenta empurrar barro ali, tampando os buracos, furos de sua doutrina, à base da filosofia. Mas isso com o coração, como Jesus falou, né? Vocês olham, olham, mas não conseguem ver. Não é, Berna? Não é assim mesmo, Berna? Com certeza, né? Porque tudo que você ensina, explica, tem que ter há uma implicação, né? Então esse ensino, por exemplo, só pegando a ponte, se as nações já são de pessoas ímpias, Satanás vai tentar seduzi-las com qual propósito se elas já estão na condição de ímpia, né? É isso. Ele tem que pensar na implicação daquilo que eles entendem, né, Roberto?
Pois é, gente. Tá com uma queda de energia aqui, aí tá ficando claro, tá ficando escuro, mas é uma queda de energia que tá dando aqui, sabe? Ô, Berna, mas olha que impressionante, Berna. Ó, eu vi o texto de Apocalipse diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 3. Oi, Jackson, tudo bem? Olha o que o texto diz. João viu um anjo descer do céu. Todos os anjos que João vê descer do céu, ele é um anjo que vai ter uma ação sobre a terra, não é isso? Sim. E esse João está vendo um anjo que desce do céu. E ele tem a chave do abismo na mão e uma grande corrente na mão. Essas informações num relato bíblico não são relevantes? Com certeza. Com certeza que são. E eu pegar esse anjo e dizer, olha, não, esse anjo na verdade ele não existe. Ele não vai descer da terra, ele não tem corrente na mão, ele não tem chave nenhuma. É só uma maneira de descrever que o diabo vai ficar sozinho aqui na terra. Faz sentido realmente isso ou sou eu que... Não, não faz sentido nenhum. E a minha pergunta é: qual é a base bíblica que ele tem para dizer que Satanás vai ficar sozinho na Terra? Qual texto que dá embasamento para isso? E posso fazer uma pergunta, Roberto? Faça, meu querido. Segundo lá o entendimento do Neto, né, ele disse que a cidade de Satanás vai ficar sozinho na terra, complementando o Berna aí, e a cidade santa vai descer, só vai ter habitação na terra quando a cidade santa descer para a terra. Mas aí, tem o versículo aí que fala que Satanás vai tentar colocar do lado dele pessoas dos quatro cantos da terra, de todas as nações. Mas quem são essas pessoas, então, que Satanás vai tentar, se o pessoal que vai ter na terra é só a cidade santa, que vai lutar contra essa cidade? Eles mencionam que serão, por exemplo, os ímpios que serão ressuscitados. Como o Berna bem colocou, não faz sentido, já que o diabo vai enganar essas pessoas. Mas se essas pessoas já são ressuscitadas, desiludidas, enganadas, obviamente não faz sentido o diabo ir lá e enganá-las. Entendeu? Porque elas já serão ressuscitadas ímpias. É verdade, já estarão do lado de Satanás. É isso, É, Cássio. E outra, segundo eles, essas pessoas vão ser ressuscitadas já para serem condenadas ao lago de fogo. Então, Satanás vai chover no molhado. É isso. vai enxugar gelo. Vai enxugar Não tem gelo. mérito nenhum na desencaminhação do diabo ali. Não tem mérito nenhum. Agora, Entendeu? só uma pergunta: a cidade santa é composta de ímpios? Então, por que o nome Cidade Santa? Então tem que ser cidade corrompida, cidade impura. Como assim? É porque se não vai ter ninguém na terra, os ressuscitados ímpios já serão de Satanás. Ele vai desencaminhar quem de todas as nações, tribos? Não dá para entender. Eu não quis questionar o Neto lá, porque ele estuda comigo e ele pode criar ranço, né? Não. E outra coisa, Roberto, você Não era pensou sábio nisso? ficar questionando, eu acho. Por que prender só Satanás e deixar os demônios soltos? Ó, viu que quando eu inverti o argumento para ele, Berna? Viu lá? Que eu disse, peraí. Se eu sigo a lógica de que só o diabo vai ser preso aqui, e não os demônios, eu tenho que entender que quem vai para o lago de fogo é apenas o diabo, não os seus demônios. Porque o relato só menciona o diabo sendo lançado no lago de fogo. Entendeu a lógica? Aí o que é que ele fez? Para complementar esse entendimento de que os demônios também irão para o lago de fogo, ele citou o livro de Mateus, capítulo 25, né? Onde menciona do fogo preparado para o diabo e seus anjos. Eu disse, isso, parabéns. Esse texto realmente complementa aqui de que o diabo vai para o lago de fogo junto com seus demônios. Então, a lógica também eu posso usar o texto de Lucas capítulo 8 para complementar o versículo anterior, onde lá os demônios imploram a Jesus para que Jesus não o lançasse no abismo. Então, com base nisso, com base em Lucas capítulo 8 e Apocalipse capítulo 20, tanto o diabo como os seus demônios, os seus anjos, também serão lançados no abismo.
Eles têm uma compreensão que não dá para Exatamente. entender. Exatamente. Não, é que tá, né, ô Roberto? A gente concordou com a aplicação que ele fez de citar Mateus para comprovar que, por extensão, não é só Satanás que vai pro lago de fogo, os demônios também. Agora, ele tinha que usar essa mesma lógica e citar Lucas 8:31 com Apocalipse capítulo 20. Só que aí ele já ignorou essa lógica. Pois é, gente, não dá para entender. É assim, é tentar encaixar a doutrina, é tentar encaixar o entendimento bíblico, a doutrina que ele crê. Não é parar para pensar, poxa, faz sentido, Roberto. É verdade. Gente, qual é o problema de o diabo e seus anjos ir para o abismo? Qual o problema? Se ele fosse destruído logo, essas duas pestes, seria melhor? E Não outra, é, Cássio? se Satanás vai ficar na terra, ele não vai ficar preso, ele já está. Cássio, olha o texto que diz. O versículo 3. E o lançou no... Não, o versículo 2, desculpa. Ele, o anjo, se apoderou do dragão. Alguém dá uma olhada no verbo no grego, se apoderar? Se o diabo ficará solto na terra, o anjo, não há necessidade da visão mencionar que o anjo do abismo se apodera dele. É verdade. Ou seja, na visão dele é assim: Jesus vem, arrebata todo mundo, destrói os ímpios e arrebata todos os salvos. Então o diabo é tocado? Não, Essa visão dele, o diabo é tocado? não. Não. Mas só que o texto É. diz que o anjo vai se apoderar do Então, diabo. e o texto também fala que vai lançar no abismo, não fala que vai ficar solto na terra. Exatamente. Então a pessoa diz assim, ó, esse texto está aqui, mas na verdade ele não deveria estar aqui. É mais ou menos isso que a pessoa quer dizer, para forçar a sua crença. Não é isso, Regis? Esse anjo é o Cristo, irmão. Imitando o... Ai, Jeová Deus. Olha, ô, Roberto, uma dúvida sobre esse anjo. Alguns dizem que é o próprio demônio, né? O anjo do abismo. Mas não vou entrar nesse mérito não. Porque assim, rapidinho, eu cheguei de contexto aqui agora, pulei de paraquedas. Me diz uma coisa, os adventistas não crêem que os demônios... Não crêem que os demônios vão pro abismo? É? Então, o que é que eles Roberto? dizem? Tá dando uma travada aqui, ó. O que é que eles dizem? Que os demônios não é mencionado aqui. Então, por isso eles entendem que é uma prisão circunstancial. Ou seja, o diabo vai ficar sozinho aqui com os seus demônios, sem ninguém para tentar. Essa é a prisão dele. É como deixar o cara... É como dizer assim, ó, Fernandinho Beiramar. Nós vamos te prender nas ilhas... Como é aquelas ilhas mais belas que tem do planeta lá? As Maldívias. Malvinas. Né? Pronto, nós vamos te deixar lá, nas Malvinas lá. Você e seus companheiros lá. Que prisão, hein? Não é, Berna? Oi, Priscila, boa noite. Pronto, qualquer ilha dessa aí, gente, qualquer ilha. Dizer que o camarada fica preso numa ilha cheio de... Gente, não faz sentido. Entendeu? Ai, ai. Pronto, no Havaí, né, inspetor? Então não faz menor sentido. Aí quando nós argumentamos com ele, né, Berna, o versículo 8, onde diz que depois que o diabo vai ser preso da prisão... Sim, Adriano, valeu, Adriano. Oi, tá me ouvindo? Tô sim. Estranho, porque minha foto tá aqui como se eu não tivesse na tua live. Eu tô Gente, vendo isso também, que você não tá aí na janela. Agora voltou. pronto. É sério, Priscila? Eu não sei se é a minha internet, mas tem o Caio, por exemplo, ele não tá em cima e tá aqui embaixo ao mesmo tempo. É um mistério, né? Não, você tá aí, Caio. Não tá?
Mas quem tá aqui é o espírito, irmão. É o Espírito. Aí, gente, ó, não vou conseguir ver todos vocês aí, mas assim, cadê? Embora eu Pra esteja mim, ausente, ela estou presente em espírito, irmão. ó, é que realmente o meu, não sei se é o meu celular, mas ele tá travando aqui, tá? Estão me ouvindo? Eu tô. Só que você tá travado, Roberto. Voltou? Voltou. Ah, tá. É porque aqui teve uma queda de energia ontem e prejudicou realmente a rede internet. E Heitor. Eu acho que tem que sair e entrar de novo. Acho que ele tem que entrar de novo. Que legal, Priscila, que você ajudou seu esposo aí a aprender a verdade. Caio. Pronto. Subiu o Caio aqui. Opa, Pronto. Então, é como nós falamos, né? Por exemplo, não faz menor sentido o diabo ele ser solto da sua prisão para enganar as nações, se essas nações são os ímpios. Um outro detalhe interessante que as pessoas não entendem é o seguinte, que o ataque contra a cidade santa aqui, né? Ou seja, contra o acampamento da cidade amada, eles entendem assim, ó, que é a cidade literal. Primeiro, voltou o Bernardo, voltou. Ó, aí eles entendem que a cidade é uma cidade literal. Só que não pode, não tem sentido ser uma cidade literal. A cidade, gente, ela representa o governo de Deus. É por isso que no capítulo 21 ela é chamada de Nova Jerusalém. Lembra o que Jerusalém significava para o povo de Deus? Jerusalém significava o governo de Deus, não era? Onde é que ficava ali o Isso. Monte Sião, o Monte Moriá. É por isso que Jesus é visto no Monte Sião. Só que esse Monte Sião, de acordo com Hebreus capítulo 12, é o Monte Sião celestial composta de criaturas espirituais. Então, essa Nova Jerusalém, ela não pode se referir a uma cidade literal, porque na verdade ela é um cubo, e se ela fosse literal, ela passaria a entrar no espaço sideral Eu tava adentro, né? pensando nisso agora. Segundo ponto, a própria Bíblia deixa clara que essa Nova Jerusalém, ela é a noiva do Cordeiro. Olha só que interessante. Apocalipse capítulo 21, o versículo 2 diz assim, ó, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Agora olha o ponto. Preparada como noiva, adornada para o seu marido. Então a cidade que está vestida de noiva é isso mesmo. Imaginou? Eles só imaginam a rua de ouro, né? Mas eles não imaginam a cidade vestida de noiva, adornada. Imaginam a É. cidade adornada. Como é que é isso? Como é que fica a cidade adornada com véus, com isso aí? Só para situar e matar aqui a conclusão, a interpretação correta, é só você olhar o versículo 9, gente. O versículo 9 diz assim, ó, veio um dos 7 anjos que tinha as 7 tigelas cheias das últimas 7 pragas e me disse, venha, vou lhe mostrar a noiva do Cordeiro. O anjo disse que iria mostrar a noiva do Cordeiro, concordam? Quem é a Concordo. noiva do Cordeiro? Quem é a noiva do Cordeiro? Vamos lá. Assim, ele, isto é, o anjo, um dos 7 anjos, me levou no poder do Espírito para um monte grande e alto e me mostrou a cidade santa de Jerusalém descendo do céu da parte de Deus. Ué, só um minuto, tá, gente?
vai falando aí, rapidinho. Pois é, a gente vê as implicações, né? Na hora que o Roberto falou que a cidade é igual um cubo, né? Eu tava pensando aqui, né? Porque, segundo a descrição, ela vai ficar quadrada a cidade. Então, tanto profundo, a linha profunda, como linha lateral, como linha vertical, são a mesma medida. Ela ficaria grande demais para a Terra. Então, olha só, voltando aqui. Ela é o que do cordeiro? É a noiva. A noiva. Ué, quem é a noiva do cordeiro? É uma cidade mesmo? Uma cidade que A vai noiva do casar. cordeiro. É a noiva do cordeiro, é o quem mesmo, gente? É Efésio mencionar, a igreja ungida de Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Então, essa cidade só pode se referir àqueles que aparecem lá no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 1. Os 144 mil compõem a noiva de Cristo. Qual a maior prova disso? Se você vê Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Olha o alicerce dessa cidade. Versículo 14 diz assim, ó. A muralha da cidade tinha 12 pedras de alicerce. E sobre ela estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aí, Josué, tudo bem? Boa tarde, mano. Que legal. Tive aqui. Aí, mas aí eu tenho uma perguntinha aqui. Aí são 12 apóstolos, né? Uhum. Aí o Judas vai estar lá também. Pergunta mesmo. Não, o Matias. O Matias está no lugar dele. Matias. É. Por isso que tinha que ser 12, por isso, olha só. Porque Judas morreu infiel. Foi desleal, e tirou ele. Aí tinha que entrar alguém para permanecer, para completar os 12. Porque os 12 na Bíblia é um arranjo de Deus. Não é? Então, esses 12 aqui é a base da Nova Jerusalém. É por isso que por isso que Jesus disse que ninguém é maior do que João Batista. Só os que vão fazer parte do reino é que é maior que João. Porque os que vão para o céu, os 144 mil, são maior do que João Batista, porque eles vão compor o reino celestial. Eles vão para o céu, então eles vão reinar com Cristo nos céus. Eles se tornam maior que João Batista nesse sentido, nesse mérito. Por isso que aqui menciona 12 dos apóstolos. Que é a partir dos apóstolos que Jesus fez um pacto para um reino. E esse reino é o governo de Deus, o novo governo de Deus, que governará a terra. Então não é uma cidade literal. Então quando há ali em Apocalipse capítulo 20, um ataque contra a cidade santa, na verdade é contra aquilo que o governo fez em prol da humanidade. Atacar os súditos do reino é o mesmo que atacar o próprio reino. O próprio Jesus, quando Paulo estava perseguindo a igreja, a congregação primitiva, Jesus disse para Paulo assim, Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo perseguia literalmente a Jesus? Perseguir o povo, né? De Deus. Aí Jesus também disse assim, lá em Mateus capítulo 25, né? Se você fizer um desses meus irmãos, a mim me fizesse. Então, se alguém, por exemplo, lá no milênio, atacar os súditos do reino, é o mesmo que fazer a cidade. Entenderam? Ao reino. Uhum. Por isso que eles vão atacar a cidade amada, mas não a cidade amada diretamente. Mas o que a cidade amada representa, o que ela fez em prol da humanidade. Entenderam? Entendi. Lembra do texto que Jeová disse para aquele que toca em vocês, tocam na menina do meu olho? Será que toca mesmo em Jeová no olho de Jeová? Jeová tem um olho literal para colocar o dedo no olho dele? Não. Em Malaquias, né? É Malaquias? Agora você Eu pegou. li esse texto hoje, eu acho que é Malaquias, se eu não estou errado agora. Não é Zacarias, não? Ou pode ser Zacarias.
Mas 2:8, tá uma nos coisa assim. profetas menores. Eu lembro disso É, aí, tá nos profetas menores. Mas entenderam o ponto ali que o texto menciona? Então não faz menor sentido, gente, aquela cidade ser uma cidade literal. Ela só pode ser uma cidade simbólica. Ela de fato representa os co-herdeiros do reino, os reis e sacerdotes que irão reinar com Jesus nos céus. Entenderam aí? entendeu? Eu entendi, sim. Entendeu? Sim, sim. Isso é tão simples de entender, né? É claro, né? Assim, quando a pessoa está olhando a Bíblia, lendo a Bíblia, sem nenhum óculos, vamos dizer assim, de doutrina, fica fácil você analisar, pesquisar. Mas quando a pessoa já tem aquela pré-concepção de que a doutrina dela é a verdadeira, e ela vai olhar para os textos da Bíblia e tentar encaixar aqui, como é o caso, por exemplo, desculpa a ausência dele, o Eugênio dizer aqui, ó, não, a Terra vai ficar sem ninguém. Isso fere todo o princípio, os princípios bíblicos. Fere, por exemplo, o propósito original de Deus para com a Terra. Elinaldo colocou aí, 2:8, Zacarias. Ó. É, Isso fere o propósito original de Deus para a Terra, gente. O propósito original de Deus para a Terra é que ela seja transformada num paraíso. Essa cidade santa, o reino de Deus desce dos céus, em sentido simbólico, né? É que essa cidade vai abençoar a humanidade. É por isso que nós dizemos assim, venha a nós o vosso reino, né? Venha a nós o vosso reino. Ou seja, o governo de Deus, a tenda dele, é representada ali por Jesus e 144 mil reis e sacerdotes, vão abençoar a humanidade. É por isso que Jeová disse para Abraão, né? Que por meio do descendente dele, todas as nações seriam abençoadas. Então nós seremos abençoados. Gente, olha só. Não fiquem descontentes com o que Deus tem para você. Não façam isso. Você talvez pense assim, olha, mas eu quero ir para o céu. Já pensou? Não é assim? Normalmente, as religiões incutem isso nas pessoas. Antes eu pensava assim, eu pensava que quando eu morresse eu ia para o céu. Porque isso não foi que Deus incutiu isso em mim, mas foram as religiões. E eu achava isso. Mas eu não sabia qual o propósito original de Deus para a família humana, para a humanidade. Não sabia. Porque eu achava que era morrer, vai para o céu e pronto. Ou Jesus vai arrebatar a igreja. Gente, olha o seguinte, ó. Pare um pouco para refletir. Ninguém está aqui para tirar a sua esperança que você tem, talvez como evangélico, de ir para o céu. Ou... Não. O ponto em questão é o seguinte, ó. Se você estiver descontente com aquilo que Deus te dá, você não vai ficar contente em nenhum lugar do universo, nem mesmo no céu. Ó, quando o diabo lá no céu estava servindo a Deus, faltava alguma coisa boa para ele? O que é que vocês acham? Antes de ser o diabo, né? Faltava alguma coisa para ele lá no céu? ele era um anjo, né? Era perfeito, igual os outros anjos, faltava nada. E para os outros anjos lá, faltou alguma coisa? Não, nada. Mas então, o que foi que fez ele se... O céu não é um lugar bom de viver? Mas Os eu huma- acho que os hu- Satanás vendeu uma ilusão. Os humanos não querem ir para lá? Não é? O céu, Aham, evidentemente, é um lugar muito bom de viver. Os humanos querem ir para lá, é verdade. não é? Mas olha só, vamos focar aqui nessa questão do diabo e seus anjos. Aqui no livro de Judas, um pouquinho antes de Apocalipse, né? Diz assim um versículo... Diz o versículo 6, ó. O versículo 6 diz assim, ó. Judas, versículo 6 diz assim: E os anjos que não se mantiveram na sua posição original, mas abandonaram a sua própria morada correta. Gente, os anjos abandonaram os céus. Eles estavam descontentes. Sabe para onde eles vieram? Eu já dei a resposta, não foi? Sabe para onde eles vieram? Sabe para onde eles Onde foram? você está, né?
para a terra, eles abandonaram os céus. Mas olha, não faltava nada de bom para eles. Mas eles ficaram descontentes. Eles viam a terra e vieram para a terra. Ó, vou para a terra. Estavam descontentes. Olha, eles tinham um corpo espiritual, né? Tem corpo espiritual, eles eram perfeitos, eles viam a Deus, eles viam a Cristo. No entanto, eles abandonaram os céus. Ou seja, eles estavam com espírito de descontentamento no propósito de Deus. E Adão e Eva? Vamos agora falar de Adão e Eva. Tem um corpo perfeito, estava no jardim, tinham que comer, tinham que beber. Tinha tudo de bom para ele como ser humano. Mas Adão e Eva ficaram contentes ou tiveram um espírito de descontentamento? Eles queriam mais. Satanás vendeu o espírito de descontentamento para eles, né? Quiseram mais. Você vai ser igual a Deus. É. E você já ouviu algo semelhante? Ah, quando você morre, você vira um anjo igual a Deus, né? Ah, quando você morre, você vai para o céu. Já ouviu alguma coisa parecida assim? Muito. Gente, isso é uma propaganda enganosa. Nossa, praticamente todo dia. Ó, então o ponto é, não fique descontente com o propósito de Deus. Se Jeová Deus e seu filho Jesus disser assim, olha, eu vou escolher você para reinar aqui com Jesus no céu. Ótimo. Vá contente com isso. Porque Jeová te escolheu, ele te ungiu para isso. Mas e se Jeová disser assim, olha, Roberto, você vai viver aqui na terra, no paraíso, para sempre. Você, sua família. Será que nós também iremos demonstrar descontentamento assim como Adão e Eva e os anjos tiveram? Não. Não devemos fazer isso. Então, quando você ouvir, por exemplo, de que a terra será transformada num belo paraíso e que você e a sua família têm a perspectiva de viver para sempre em um paraíso na terra, livre de todo o sofrimento, da velhice, da doença e da morte, fiquem contentes com isso. Não compre essas ideias de você vai para o céu, você vai ter um apartamento do lado de Jesus Cristo, de frente para o trono de Deus. Essa você dá R$1.000 para a igreja. Não compre isso, porque isso não faz parte do propósito original de Deus. Na maioria das vezes, as religiões fazem o seguinte. Elas citam João capítulo 14, né, onde Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Mas se você perceber nesse versículo, Jesus não gritou isso em praça pública. Gritou? Será que Jesus foi, ei, gente, chegou na praça lá, ei, tem um anúncio para dizer, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu venho buscar vocês. Está assim no texto bíblico? Não, ele falou para os apóstolos, né? Agora, Cássio, ele estava com apenas 11 apóstolos, nem os 12 estava 11 ali. Judas já tinha ido embora. Ele disse, ei, vocês foram os que ficaram comigo nas minhas tribulações. E eu faço convosco um pacto para um reino, assim como meu pai fez um pacto para comigo. Lembra lá de Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14? Onde menciona que Jesus recebe um reino. E Jesus disse que ali é o pacto que Deus fez com ele. E mais na frente, o pai dele. E mais na frente ele faz um pacto com seus discípulos. Pois bem, gente, é isso. Então não é na praça pública que Jesus gritou isso. É para um grupo que ele chamou de pequeno rebanho. Em Lucas 12, 32. Não temas, pequeno rebanho. O Pai aprovou-vos dar o reino a vocês. Então, pequeno rebanho, é 144 mil que vão reinar com Cristo nos céus. Mas só serão esses que serão salvos? Não. Até porque eles são chamados em Apocalipse como primícias. Por que primícias? Porque são os primeiros. Eles são os primeiros a serem comprados para um propósito especial. Os primeiros. No entanto, eles não seriam os únicos a se beneficiar da morte e do sacrifício de Jesus. A Bíblia menciona, Jesus disse em Mateus capítulo 10, 16, tenho outras ovelhas, mas não são desse curral, não é desse aprisco, não tem essa esperança. Eles vão ser beneficiados? Vão, mas eles vão ser beneficiados desse governo. Eles reinarão os pátios terrestres do reino. Entenderam aí?
Gente, Entendi, que entendi. maravilha! Então, não fique descontente com isso. Deu uma travada, Roberto. Aí voltou. Pode falar aí, hein? Pode falar aí. Não, tô falando que tinha travado, agora voltou. Ah, tá. Entendi. Roberto, fazer Eu vou uma ter. pergunta. Visto que Apocalipse foi um dos, assim, pelo que eu conheço, foi um dos últimos livros a ser escrito, né? Então, os apóstolos, os discípulos e aquele povo que foi se achegando ao povo de Deus, eles não sabiam do número de escolhidos, né? Eles só porque é revelado em Apocalipse, não é revelado antes, né? O Apocalipse, ele não foi o último a ser escrito. Na verdade, o que parece que foi escrito por último. Deixa eu me recordar, acho que é o Evangelho de João. Foi o Evangelho e as cartas que foram E as escritas no ano cartas, né? 98. O Apocalipse foi escrito É, no ano 96. exatamente. Mas enfim, o Cássio, é evidente que o Apocalipse ele tem a revelação completa. Por isso que a introdução do livro do Apocalipse é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, quando você olha, por exemplo, para o sétimo toque de trombeta, onde vai aparecer também ali no capítulo 10 de Apocalipse, ó, versículo 7, são detalhes que eles não tinham até então. Ó, Apocalipse 10, versículo 7, diz assim, ó, mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, realmente se cumprirá o segredo sagrado que Deus declarou como boas novas aos seus profetas, aos seus próprios escravos, os profetas. Então aqui está exemplificando de que é o segredo sagrado, né? A revelação completa. Você também tem aqui em Apocalipse capítulo 15, versículo 1, diz assim, ó, vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com 7 pragas. Essas são as últimas, porque por meio delas se conclui a ira de Deus. Então aqui fala de conclusão da ira de Deus, aqui fala da revelação do segredo sagrado, tudo isso mostrando que o Apocalipse realmente sela a visão e a profecia. Por isso que lá no finalzinho diz que não se pode acrescentar nem tirar. Então não pode ter acréscimo a isso. Entendi. Interessante, né, esses detalhes. O livro é muito. Eu vou ler ele de novo. Eu vou terminar o livro da vida de Jesus e vou voltar nele para ler. Gente, essa live eu posto lá no YouTube, tá? Na minha BIOS, aqui na BIOS, se você clicar em cima do meu nome, aí vai direcionar para o meu perfil, você clica lá e vai direcionar você lá para o canal. Aí se você quer rever isso aqui, esse assunto, né, que nós falamos um pouquinho aqui, eu vou postar lá. E você consegue ver aí, tá? Ou se você ainda não segue aqui, ó, a gente sempre fala de assuntos como esses. Só é seguir aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Seguir. Clica em cima aqui, ó, que você vai seguir. Beleza. Qual argumento que dizem que Jesus é o alfa e o ômega? Nenhum. Ô Geógenes, na verdade tem um texto que é um acréscimo. Aparece muito, por exemplo, nas versões antigas da Bíblia. Hoje não mais. King James ainda coloca. Lá no capítulo 11, não, 11 de Apocalipse. É um acréscimo. E o argumento é de que o versículo, isso, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7 e 8, para eles é o mesmo personagem, né? Então esse é o argumento. Oi, Pepeus. Acréscimo não conta como palavra, né? Acréscimo é espúrio, né? A interpolação. É mais ou menos isso, o Deuteronômio. Então você pode ir lá depois dar uma olhada
Live. Tem bastante lives interessantes lá que a gente abordou aqui com temas bem profundos, tá? Não é isso, Berna? Berna tá lá em Portugal, gente. É, Mas e aquele que era, que era, que é e que vem? É Jeová. Pois é. É porque assim, o Caio, entenda o seguinte, a expressão ali, aquele que é, que era e que vem, é uma expressão completa, é uma única expressão. Jeová não é simplesmente aquele que vem. Isso é uma maneira de interpretar a ação equivocada. A pessoa pega a sua expressão, Jeová é aquele que vem, mas não é bem assim. A expressão é Jeová é aquele que é, que era e que vem, é a única expressão. Só que em Apocalipse 1:7 menciona que quem vem é Jesus. Então ele é uma expressão, exatamente, é um hebraísmo. No grego ali a palavra é egorron, né? Egorron, eu não vou lembrar da expressão em hebraico, mas é uma expressão grega, mas que na verdade ele traz do hebraico. Mas olha que interessante, ó. Essa expressão completa, ela não se refere a Jesus Cristo, ela se refere ao Deus Todo-Poderoso. Até porque a Bíblia diz que Jesus vem. Mas não que Entendeu? era. Não que era, exatamente. E no capítulo 4 de Apocalipse menciona claramente que aquele que é, que era e que vem é só Jeová. Mas depois a gente aborda mais sobre esse assunto. Palavra eficaz. Jeová é um hebraísmo. Não seria? Não, não é. Na verdade, por exemplo, Jeová é uma tradução. Porque se fosse assim, assim nós teríamos problemas com o nome Jesus, começa com J, com Jeremias, com Jericó. Entenderam? com Jerusalém, com José, com Jeoiada, Jerusalém. com Joaquim, com Jeoiaquim, com Josué. João, Judá e por aí. Jaca, jiboia. Jeremias. Não é? Ó, então, olha o que acontece. O palavra eficaz. Alguns judeus chegam a dizer, não, Jeová não é transliteração, Jeová é uma tradução. A transliteração do tetragrama em hebraico para o português é Iehová, Iehovi e Ievá. Isso são transliterações do texto massorético. Ou o B19, Códice L, que se encontra em São Petersburgo, na Rússia. Aí seria uma transliteração. A transliteração é quando você pega a palavra do idioma hebraico, por exemplo, e representa ela no idioma alvo, como no caso, quando você está traduzindo para o português, você pega o Yud, por exemplo, e translitera ele como o Y. Você pega o Shevá debaixo do Yud e coloca um E com tracinho em cima para dar um sinal fraco. Você pega o Re e translitera como H. Você pega o Rolen Vav e coloca um O. Você pega o Vav e coloca como V. Você pega o Re final e coloca como um A. Isso é transliteração. É você trazer a palavra do idioma hebraico, o alfabeto do idioma hebraico, e representá-lo usando o alfabeto português. Isso é transliteração. Tradução: Jeová, Jesus, Josué. Isso é tradução. Entendeu? Se eu translitero, eu pego, por exemplo, o verbo eimi em grego. Você vai transliterar o E, tudinho, para o nosso idioma. O Ni, com M, você colocar o iota com o I. Isso é transliteração. A tradução do verbo eimi é eu sou ou eu existo. Jeová, na língua portuguesa, a palavra eficaz, exatamente. Assim como Jesus, assim como Jericó. Por exemplo, se nós fôssemos falar Jesus nos idiomas anteriores, como, por exemplo, no inglês, no grego, né?
É, Iesus, Iesus. Aí seria a tradução do hebraico. No hebraico é Yeshua ou Yehoshua, que é o Josué também, pode ser traduzido como Josué. Isso já é uma tradução para o grego. Por quê? Olha só, se fosse traduzir literalmente do hebraico Yeshua ou Yehoshua, literalmente, o nome Jesus no grego soaria como o nome de uma mulher, seria feminino. É por isso que eles vão colocar no finalzinho o ômicron e o epsilon, e o sigma final, que é, no caso, o nominativo, né? Iesus. É assim. Mas aí você vai passando pelo latim, passa pelo inglês e chega em português como Jesus. Não sou contra o nome Jeová, apesar de ser um cristão. Então, é a tradução, tá? Exato, exatamente. É Solaris, isso mesmo. Ó, o problema, o perspicaz, palavra perspicaz. O problema é a substituição do nome de Deus por títulos tais como Senhor ou Deus. Entendeu? Esse é o problema. É bom demais. Tô até quase aprendendo hebraico aqui com o Roberto. Pode falar aí, Berna, pode falar aí, o Cássio. Eu tô escrevendo aqui pro Natal QJO, que ele tá falando que não tem como entender o nome de Jeová sem as vogais, só que segundo grandes doutores, né, das traduções bíblicas e Neemias Gordons e outro, fala que não, que o nome não precisava das vogais para ser compreendido. O tanto é que os judeus lá no Antigo Testamento já entendiam como Jeová. Não, então, olha só que interessante, gente. Antes dos maçoretas inventarem os sinais vocálicos, as vogais, as semivogais, né? O que acontece? Antes disso, existia o que é chamado de mãe da leitura, que são consoantes que servem como vogais. O Yud, o Re, o Vav, o Aleph e mais duas letras do alfabeto hebraico, como o Ain e o... Como é que é o nome da outra letra? Serve como um consoante por posição. É complicado isso, mas vejam só o que acontece. As matrilitiones, as matreletrônicos não, né? Tô brincando. Eu sei que foi um erro de digitação. As matrilitiones, exatamente. Por posição. Eu tenho aqui, esse quinto volume aqui que eu tenho, em hebraico, é um dicionário. E lá ele vem explicando direitinho o que são as matrilitiones. Olha, por exemplo, o Re. Eu acho que eu não tenho aqui uma foto que represente bem aqui, eu ia compartilhar com vocês. O Re é mais ou menos assim, em português. Pensa só, a letra S no meio de duas vogais, ela tem som de Z, não é? Casa, porque não é caça? Porque o S está entre duas vogais, não é assim? Então, no hebraico também nós temos algumas regras um pouco parecidas. Então, por exemplo, pega o Re. O Re, na posição final, ele tem um som de A, um forte A. Por exemplo, Torá, a lei, né? Lei e instrução, Torá. Torá termina com o Re, por isso que é pronunciado Torá. O Vav, depois do Tete, ele tem um tete não, tav, melhor dizendo, um tal, tá vendo? Um tal, depois do tal tem o vav, tem som de o, por isso que é torá, torá.
É assim. Porque no final tem o Rê. Então na posição final o Rê tem som de A. Mas o Rê, no meio de duas consoantes, já vai ter um som de E curto. Por isso que a transliteração da pronúncia do nome de Deus, literalmente, seria pronunciada assim. I, E, O, A. Seria pronunciada assim. Então, por isso que a pronúncia Yehová ou Jeová em português, ela é legítima, tá, pessoal? Muito legítima. Ela é muito mais legítima do que a pronúncia Javé ou Yahweh. Yahweh. Ela é muito mais legítima do que Yahweh. Então, Yehová, ele tem muito mais respaldo na gramática do que como é que se fala? Agora fugiu o nome da mente que dá esses estudos. Filologicamente, exato, veio dos samaritanos. E aí os pais da igreja vão repetir isso, não é, Solares? Os pais da filologia, exatamente. Então é mais a questão de Yahvé é mais teológica do que filológica. Ou seja, ela tem mais respaldo nos estudos de tradução, de fonema, de fonética, do que simplesmente teológico. Porque a questão do Yahweh é mais uma questão teológica. E, na verdade, se apegam muito no verbo, né? Rouvé. Por isso que eles trazem a tradução como Yahweh. Só que os verbos, quando você pega um substantivo próprio, normalmente eles mudam, eles soam de maneiras diferentes. Deus maçorética é colocado como advogado. Então, o Natal, vamos lá para você entender. Os maçoretas erraram na pontuação do hebraico? Porque assim, pensa só. Qual o objetivo dos maçoretas pontuarem lá? Colocar os decodotes lá? Porque eles colocaram a vocalização em hebraico. Vamos lá. Houve a destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era cristã, da nossa era comum. Os judeus foram para a chamada diáspora, foram espalhados por todo o mundo. Exato? Entendeu até aí? Perfeito. O que acontece? Eles começaram a aprender idiomas como o alemão, o latim, entendeu? O francês. Então os judeus não estavam falando mais o hebraico. E o hebraico começou a desvanecer. Ou seja, as pessoas não sabiam mais hebraico. Estava acontecendo quase isso lá nos dias de Neemias. Quando os homens de Judá começaram a casar com mulheres que não serviam a Jeová, e os filhos dele começaram a desaprender o hebraico. Pronto, aconteceu isso na diáspora, a partir do ano 70, da nossa era cristã. Então as pessoas, os judeus, eles não sabiam mais a falar hebraico. Inclusive, se você pesquisar o idioma Yiddish, que é uma junção do alemão com o hebraico, para ajudar até mesmo os judeus a voltar a falar hebraico. Foi uma tentativa disso. Aí o que é que você tem? Você tem... O que é que você tem? Você tem, por exemplo, Opa, peraí, gente. Então, olha, os judeus foram impedidos de voltar para Jerusalém, então eles ficaram espalhados, aprenderam esses idiomas e começaram a aprender o hebraico. Até então, o hebraico não tinha vogal nenhuma. Era as matrilitiones. Aí os maçoretas falaram, poxa, se a gente não ajudar as pessoas aqui, o hebraico vai morrer mesmo, ninguém vai aprender o hebraico, vai ser uma língua totalmente morta. Então eles pegaram o conhecimento deles, não foi o primeiro grupo que fez isso, tá? O que mais vingou foi a vocalização dos maçoretas, que significa senhores da tradição. O que vingou foi o deles, mas tinha outros, né? Que tentaram vocalizar. Eu acho que o Códice Sussassun não é nem maçorético, se eu não me engano, é outra pontuação. Tem um códice aí que ele não é a pontuação maçoreta, é uma outra pontuação. Tem a tiberiense, tem a
Valentiniana e tem a babilônica. São essas três. Mas o que vingou foi a Tiberiense, foi? Que é o Massoreta Tiberiense, alguma coisa assim. Não vou lembrar todos os detalhes. Ó, mas o que acontece? Aí ele começou a pontuar. Então ele pegou, por exemplo, as classes gramaticais. Então ele pegou as classes gramaticais. Verbo. Então ele começou a pontuar os verbos. Entendeu? A conjugação dos verbos, os seus troncos, os seus certos troncos. Ele começou a pontuar, colocar vogais lá. E isso não foi de maneira aleatória. Ele não começou a pontuar de maneira aleatória, não, gente. Ele começou a pontuar para ajudar as pessoas a ver como eles vocalizavam. Então, se a gente disser assim, ó, os maçoretas não sabiam pronunciar, então você vai dizer o seguinte, ó, os hebreus não sabiam pronunciar os verbos. Então eles pontuaram certinho, tá? Aí eles pegaram, por exemplo, a pontuação do... Eles pontuaram vamos lá, outra classe gramatical. Os pronomes. Eles pontuaram os pronomes. Eles pegaram lá os adjetivos. Eles pontuaram os adjetivos. Os advérbios, eles pontuaram advérbios. Substantivo, eles pontuaram... Mas não foi aleatório não, tá? Não foi não. Pegou o nome casa lá, eu vou colocar aqui os pontos que eu quiser. Não, não foi isso. Eles pontuaram direitinho. Bait, casa. Aí o verbo malar, o verbo ralar, o verbo... Eles pontuaram direitinho. Agora, só com o nome de Deus é que eles pontuaram de maneira errada. Gente, pelo amor de Deus, não faz sentido não. Entendeu? Isso é um tiro no pé. Se eu digo, eles podem ter não colocado a vocalização completa, como é o caso. A maioria das vezes que aparece lá no texto maçorético é Evá vai acontecer quase que... E poucas vezes vai aparecer Yehová, poucas vezes vai aparecer Yehovi. Tranquilo. Entenderam? Agora dizer que os maçoretas pontuaram só o nome Jeová de forma errada, aí você teria que admitir que eles pontuaram todas as classes gramaticais de maneira errada. Que eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam fazendo justamente isso para ajudar os judeus que falavam francês, alemão, italiano, a voltar a falar hebraico. A facilitar o aprendizado dele. Esse era o objetivo dos maçoretas, inventar essa pontuação. Mas eles, os maçoretas, nós sabemos hebraico, nós temos então a obrigação agora de passar isso para frente. Como é que a gente faz isso? Vamos ajudar a inventar uma pontuação aqui para os novos que estão nascendo, crescendo, possam aprender o hebraico com facilidade? Entenderam? Então, esses pontos que os maçoretas colocaram pode ser comparado àquelas rodinhas que você... se você começou a correr de bicicleta assim, né? Aquelas rodinhas da bicicleta. Você começa com ela, né? Depois você tira, você bate em cima o olho assim do texto abjad, o texto só consonantal, sem vogal maçoreta, e consegue pronunciar. É assim que acontece, então. Então foram essas rodinhas que os maçoretas colocaram para qualquer um, não só judeu, aprender a pronunciar o idioma hebraico. Gente, eu vou cuidar que eu vou para a reunião. Beleza. Eu ia perguntar uma coisa aqui, só que saiu da minha mente. Depois você lembra, Caio, manda pra gente aí. O Pixie Mestre. Eu queria aprender o hebraico, mas nem a Bíblia eu sei. Gente, o hebraico, é assim, o hebraico, o grego, e eu acho que qualquer idioma que exista. Ele não é difícil, principalmente línguas que é viva, né? Eu acho, por exemplo, particularmente o inglês muito difícil de aprender. E olha que é uma língua viva, né? Você está ouvindo. Eu acho que é o idioma que mais a gente tem contato hoje em dia é o inglês. Só que eu sou sincero a você, o inglês é difícil? Eu acho que não. Eu acho que é preguiça e falta de foco meu. Eu penso assim. Se eu quiser estudar o inglês, eu acho que se eu focar no inglês, acho um ano aí,
escrevendo, ouvindo música, ouvindo filmes, ou pessoas falando inglês. Hoje está fácil pela internet, né? Entendeu aí? Aí você aprende. Tem alguma Bíblia para me sugerir, Roberto? Como assim, o Pixel? Uma tradução? Uma tradução? Tu já tem a do Novo Mundo, né? Isso com português e com grego. Ah, tá. Vamos lá, ó. Não tô ganhando nada com isso, tá, gente? Mas assim, ó. Eu tenho essa aqui, ó. Você coloca aí na internet. Bíblia hebraico-português. Interlinear hebraico-português. Do Dr. Edson de Farias. Ela assim, ó. Ela tem um hebraico em cima. E embaixo ela tem a tradução. Uma possível tradução. Isso aqui é o hebraico, tá? Eu vou virar aqui. Oi, Pepeus. Deixa eu virar aqui para vocês entenderem, ó. Eu vou descer porque eu tô dirigindo. Aí eu vou ficar só na rolagem só. Vai lá, mano, para não levar uma multa. Ó, eu tô te vendo, Pepeu, aí falando, mas... Edson de Farias. Tá aqui, olha, por exemplo, ó. Aí você aprendeu aqui a vocalizar, você normalmente ajuda muito. Bereshit, bara, Elohim, et hashamai, ve'et. Aí a tradução embaixo, ó. Em princípio criou Deus os céus e a terra. Haaretz, tá vendo? Haaretz hayetatu vavohu vehushi alipnei terrum verruá Elohim meraheft alipnei ramai. Então assim, o caso de Raquel e Jacó. Eu não lembro direito desse relato, que Raquel mentiu para Jacó sobre o... Como é que Eu diz? acho que tem a ver com os terafins que ela roubou lá do pai dela. Os terafins, hein? Eu acho que tem a ver com isso. Eu tenho uma vaga lembrança, Pepeus, mas eu acho que estar com os terafins dava direito à herança para Raquel. E ela queria muito que o marido dela, o Jacó, por ter trabalhado tanto tempo para o Labão, tivesse direito a essa herança, tá? Então, estar em posse desses terafins dava-lhe esse direito. Eu estou respondendo assim superficialmente, ok? Sim, lembrei. É sobre isso. Tá entendendo. Tem muitos relatos que eles acabam, assim, faltando com a verdade, né? São relatos bem difíceis, né? Pra mim é irrelevante se eles mentiram ou não. Se eles tinham direito ou não é bem difícil, mas pra mim, tanto faz. Eles eram um perfeito mesmo pecador. Como é que é o nome dele aqui agora? O Pixel. Deixa eu só responder uma coisa pro Pepeus, Roberto, rapidinho. Pepeus, o fato da Bíblia relatar isso não quer dizer em si que Deus aprova ou não o que Raquel fez. A Bíblia está apenas relatando o que foi feito, entendeu? Apenas isso. Pois é, a Bíblia, Jeová nunca aprovou o casamento com mais de uma mulher, né? Mas Jeová permitiu aquilo. E relatou isso na Bíblia, Salomão casando com várias mulheres. Às vezes a pessoa não entende que a Bíblia, o fato da Bíblia relatar um fato, eu só vou citar um exemplo aqui. O fato de relatar, por exemplo, o que as filhas de Ló fizeram com ele, entendeu? Não está dizendo que a Bíblia aprovou o que elas fizeram. Mas esse relato apenas é um exemplo, é para mostrar de onde vieram as nações de Amon e Moabe, tá? Para dizer, de onde vieram os amonitas e os moabitas. Então a Bíblia relatou o que as filhas de Ló fizeram com ela, como também relatou aquilo que Raquel fez para dar direitos de herança dela por causa do Labão. Então, enganou Jacó. Eu agora, Pepeus, de cabeça não posso te dar os detalhes,
Mas eu só posso dizer que o fato da Bíblia relatar o que Raquel fez, não em si está dizendo que a Bíblia recomenda ou aprovou o que ela fez. Apenas relatou isso. Por exemplo, né? Como falei, né? O Pixel, aqui, por exemplo, no texto grego já é diferente, né? Lembra que o hebraico é escrito da direita para a esquerda, né? Só que aqui agora o grego é aqui, né? Ó. Você tem também, ó, enarre, enrologos, kai rologos. Acho que minha câmera tá meio suja, ou impressão mesmo. Ah, piorou. Piorou? Deixa eu ver aqui. Ah, é. Pronto, eu acho que é o foco mesmo. Mas ela não era assim, tá meio ruim quando você aproxima aqui. Então, ó, em arre, em rologo, kai rologos, em prostonteon, kai teós, em rologos, rutos e assim vai, né? En arre, prostonteon, e assim vai. Então aqui você tem a tradução, ó. Em princípio era o verbo logos. E o logos estava com Deus. Ela tem sim. Tem um tradutor aqui, tudinho. E aqui atrás tem assim, tem auxiliares, né? Mas não só tem essa Bíblia em grego, né? Tem várias outras Bíblias. Mas você aprender aí requer foco, né? Como eu te falei, requer foco para você aprender um idioma. O hebraico, por exemplo, o grego, você requer um foco aí para aprender. Eu, sinceramente, assim, eu não sou daquele de estudar o hebraico, o grego, profundamente, para me tornar um hebraísta ou um helenista, não, tá? Eu não sou. Mas eu gosto de fazer umas pesquisas, que, como eu aprendi a ler o hebraico, um pouco da sintaxe hebraica e grega, isso me ajuda em alguns pontos, né? Mas para mim eu acho tão desnecessário, porque você tem as traduções aí bastante boas para comparações, né? Mas ajuda bastante, te dá muita propriedade para defender aquilo que você acredita, né? Como, por exemplo, o nome de Deus, né? A pronúncia Jeová, que ela é legítima, né? Usarmos como legítima. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Vou para a reunião. Um abraço, Roberto. Eu também tenho reunião agora. Vai, Cássio. Valeu, Berna. Até mais. Até mais. Alô, Boa Berna, noite, até Cássio. mais. Até Que mais, Jeová Cássio. Deus abençoe. Tudo de bom para Amém. vocês. Obrigado. Boa noite para vocês e boa reunião.